Olá, boa noite. Boa noite. Juiz dá 10 dias de prazo para que IML de Brasília esclareça o estado de saúde de Paulo Maluf. O ex-prefeito de São Paulo está preso após ser condenado por corrupção. Michel Temer defende mais uma vez a reforma da Previdência. Ele afirmou que, se não for aprovada agora, será ainda mais onerosa ao trabalhador. Governador Geraldo Alckmin, do PSDB, critica Carlos Marum, do PMDB, por condicionar a liberação de verbas à reforma da Previdência. Enquanto isso, governadores do Nordeste se unem e ameaçam processar o ministro. Notícia ruim para o trabalhador e a economia. Depois de 7 meses positivos, mais de 12 mil vagas de emprego foram fechadas em novembro. E depois da divulgação dos números negativos, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, do PTB, pede demissão para concorrer nas próximas eleições. Polícia Federal aponta a lavagem de dinheiro de 6 milhões de reais em fazendas de Gedel Vieira Lima. O ex-ministro de Temer, que está preso, teria usado notas de falso aluguel de maquinária agrícola. Um refresco no calor do verão paulistano. Muitas pessoas aproveitam para se divertirem na represa de Guarapiranga, na zona sul da cidade. O Jornal da Gazeta está no ar. Com a chegada do verão, muitos paulistanos têm aproveitado os dias de folga e o calor forte em São Paulo para se divertirem na represa de Guarapiranga, na zona sul da cidade. Tem areia, brisa, vista bonita. Olhando assim, dá até para confundir. Nós que não der essa Baixada Santista, a opção nossa é aqui mesmo, a represa, né? Não tem segunda opção não, é só essa mesmo. A água e o pessoal que fica na beira da represa é quase igual à praia, né? Só não é igual à praia, mas é quase. A água é doce, né? É, doce, mas é bom, né? Para Renata não faz diferença ainda. Pra mim tanto faz, que eu nunca fui na praia. Não. Você imagina que a praia é muito diferente disso aqui? Deve ser. O que você acha que é diferente na praia? Tudo, areia, água. Nesta quarta-feira, o movimento foi tranquilo na Guarapiranga. Mas no alto verão, o pessoal aqui diz que chega a faltar espaço. Isso aqui entra, acho que 2.000 pessoas. Ou mais que entra. Não fica mesa, não tem mesa, não tem cadeira, não dá conta de trabalhar. Uma praia dos paulistas, dos pobres. Com esse calor para refrescar, não tem nada melhor. É, mas o salva-vida fica de olho. A calmaria da represa pode parecer inofensiva, e não é. Morre gente mais em represa, né? Do que mais. Porque as pessoas ficam mais seguras, talvez, se sentem não tem onda, é isso? É, aí vai indo pra frente, acaba caindo no buraco, né? Mas e a água, hein? Será que está limpa? A Vera desconfia. Pode meu pé ali. Ela é cismada com... Por que você tem medo? Ah, não. Aquele barro pegando meu pé, Deus me livre. A qualidade da água hoje está boa, considerada própria para o banho pela CETESB, a Companhia Ambiental do Estado que faz as medições. Nós tivemos essa informação no site da CETESB. Falta aqui na praia a sinalização para o banhista, aquela bandeira verde ou a bandeira vermelha, caso esteja imprópria. Bem, a água está limpa. O problema é a sujeira na areia. É lixo acumulado na margem e espalhado na faixa de areia. Jogado recentemente e aquele que parece que não é recolhido faz tempo. Tá bem sujo mesmo. Estava observando, tem bastante lixo mesmo e acho que a comunidade, o pessoal devia colaborar mais, né? A represa já esteve bem mais cheia e bem mais cuidada pela prefeitura. Então, para mim, no meu ponto de vista, está um pouco a desejar. Falta também um pouco de consciência de quem cuida daqui, né, da região, né? Pôr uns tambor, porque você vê que não tem local nenhum para jogar o lixo, né? Acho que é mais isso, a população joga na beira da água assim, porque não tem onde jogar mesmo, né? Isso é um bem patrimônio da gente, que a gente precisa tanto desse lugar. E da onde é que a gente toma água? Né, daqui, essa represa era para ser limpa, não era para ser desse jeito. Fico calado, toma cuidado que o homem vem aí. O homem vem aí.
Por meio de nota, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura informou que a limpeza do Parque Praia do Sol, na Guarapiranga, é feita constantemente, mas o grande movimento do feriado do Natal gerou excedente de lixo. A pasta acionou a empresa responsável pelo contrato de manutenção e manejo para que a situação seja normalizada o mais breve possível. Sobre a sinalização da qualidade da água, a Prefeitura diz que é responsabilidade da CETESB, que por sua vez afirma que a obrigação é da própria Prefeitura. O governo de São Paulo adiou mais uma vez a inauguração da estação de metrô Mackenzie da linha 4 amarela, que estava prevista para o fim de dezembro. Agora, a data ficou para janeiro de 2018, mas sem dia exato. De acordo com a Secretaria de Transportes Metropolitanos, faltam vidros e forros para a finalização da obra e, segundo o governo, uma multa no valor de 17 milhões de reais será aplicada ao consórcio responsável pelo atraso. A segunda fase de obras da linha amarela do metrô começou em 2012 e deveria ter ficado pronta em 2014, mas ficou interrompida durante um ano depois do rompimento de contrato entre o governo e o consórcio, que não cumpriu o acordo. Em agosto de 2016, as obras foram retomadas. Uma empresa investigada na Lava Jato ganhou um contrato milionário com a Prefeitura do Rio de Janeiro. A empresa Mazan será responsável pela prestação de serviços a creches e aos espaços de desenvolvimento infantil. O novo contrato foi firmado em pregão ocorrido no dia 18 de dezembro e renderá quase 30 milhões de reais à contratada. O empresário Marco Antônio de Luca, ex-sócio da empresa, chegou a ser preso por envolvimento com suposto esquema de propina. Ele teria efetuado pagamentos irregulares ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, para a empresa ser favorecida no esquema de fornecimento de alimentos para escolas e presídios. Conhecido como o Rei das Quentinhas, ele foi liberado por determinação do Supremo Tribunal Federal. Cabral está preso há mais de um ano. Ele já foi condenado a penas que somam 87 anos. A Secretaria Municipal de Educação alega que a empresa não se encontra suspeita de participar de qualquer processo licitatório. A Mazan também declara que não está impedida de participar de concorrências públicas e que o investigado é Marco Antônio de Luca, ex-sócio, e não a companhia. O juiz Bruno Macacari, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, adiou a decisão sobre o pedido de prisão domiciliar feito pelo deputado federal Paulo Maluf, do PP. O juiz deu o prazo de 10 dias para que médicos do IML respondam a novas questões elaboradas pela defesa. Os advogados de Maluf apresentaram 33 quesitos sobre o estado de saúde do parlamentar e as condições do complexo penitenciário da Papuda, à Vara de Execuções Penais. Maluf, que está preso desde quarta-feira da semana passada, foi condenado a 7 anos e 9 meses de reclusão por lavagem de dinheiro que teria desviado dos cofres públicos quando exerceu o cargo de prefeito de São Paulo. E a Câmara dos Deputados deve recorrer da decisão do Supremo que determinou a perda automática do mandato de deputado do Paulo Maluf. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, recomendou um parecer aos técnicos da casa para definir os argumentos da ação judicial. Cerca de 30 índios da etnia Pataxó voltaram a ocupar hoje a fazenda Esmeralda, pertencente à família do ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB, que está preso acusado de corrupção. A Polícia Federal também abriu hoje mais uma frente de investigações contra Gedel. Desta vez, ele é suspeito de lavar dinheiro por meio da compra de material agrícola. A fazenda de 643 hectares fica localizada na zona rural de Itapetinga, cidade do sudoeste da Bahia. A área já tinha sido ocupada em setembro pelo mesmo grupo de índios que voltou a invadir o local, hoje sob a alegação de que o espaço foi erguido em uma área que era um antigo cemitério indígena. A tribo Pataxó diz que a FUNAI negou a demarcação da terra por influência política do ex-ministro Gedel Vieira Lima, que está preso desde 8 de setembro, acusado de corrupção e de ser dono de uma fortuna de 51 milhões de reais encontrada em malas pela Polícia Federal em um apartamento em Salvador. O inquérito diz que a fortuna era de Gedel e do irmão dele, o deputado federal Lúcio Vieira Lima, também do PMDB. A origem do dinheiro seria de esquemas ilegais de corrupção em estatais com a Caixa Econômica Federal, de acordo com a conclusão da polícia.
A Polícia Federal também abriu hoje mais uma frente de investigações sobre lavagem de dinheiro contra o ex-ministro do governo Michel Temer. Desta vez, o inquérito apura indícios de lavagem de dinheiro do PMDBista na compra de maquinário agrícola para essa mesma fazenda ocupada pelos índios. Segundo a polícia, movimentações suspeitas de mais de 6 milhões de reais foram identificadas na compra desses produtos e podem ter sido valores oriundos de propina paga por empresas envolvidas no esquema comandado por Gedel e o irmão dele. Ao todo, a Polícia Federal afirma que Gedel é dono de 12 fazendas no interior da Bahia, que valem 67 milhões de reais. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista Brasílio Salum Júnior, professor titular de Sociologia da USP, sobre as perspectivas políticas eleitorais para 2018. Faltando poucos dias para a virada do ano, o presidente Michel Temer discursou hoje no Rio de Janeiro, defendendo novamente a reforma da Previdência, que, segundo ele, terá que ser mais radical e onerosa aos trabalhadores se for deixada para o próximo presidente da República. Debaixo de forte calor, Michel Temer discursou durante solenidade de assinatura do decreto que criou a Zona de Processamento de Exportação no Porto do Açu, no norte fluminense. Ao lado do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, e outras autoridades estaduais, o presidente da República disse que os opositores da atual reforma da Previdência, proposta por ele, também vão colher ônus políticos caso impeçam o avanço do texto no Congresso Nacional. Previdência, se nós não fizermos agora, não haverá um candidato a governador, não haverá um candidato a presidente, não haverá um candidato a deputado federal, a senador, que não tenha que tocar no assunto, porque será cobrado a respeito da reforma da Previdência. E sobre ser cobrado, ainda quando tiver que fazê-la, terá que fazer uma reforma muito mais radical. Radical do tipo daquela que ocorreram em estados europeus, em que houve corte de pensão de 20%, 30%, houve corte de vencimento de servidores públicos. Michel Temer também disse que após a aprovação da reforma da Previdência, o intuito do governo é promover uma simplificação tributária ainda na gestão dele na presidência da República. O que eu converso com empresários me dizem, viu, Marcos? Dizem assim, eu tenho que manter 30 pessoas lá para cumprir a burocracia tributária no Estado, União, municípios. Nós vamos desburocratizar, fazendo uma simplificação tributária. E com isso nós fechamos o ciclo reformista no país. 9 governadores do Nordeste enviaram uma carta ao presidente Michel Temer em que ameaçam processar o ministro Carlos Marum e agentes públicos envolvidos na liberação de verbas em troca de votos de apoio à reforma da Previdência. Segundo a carta, atos arbitrários para extrair alinhamentos políticos são possíveis apenas em ditaduras cruéis. Aqui em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin criticou Marum por condicionar a liberação de empréstimos de recursos do governo federal e dos bancos públicos a votos de parlamentares para a reforma da Previdência. Não é possível o governo vincular financiamento de banco público, de órgão público financeiro, à votação de deputado. Isso não é possível, quer dizer, isso é um equívoco. Então, o governo tem o direito, diria mais, tem o dever de trabalhar pela reforma. A polêmica declaração de Marum foi dada ontem após uma reunião com o presidente Michel Temer. Os financiamentos da Caixa Econômica Federal são ações de governo. E, nesse sentido, entendemos que deve, sim, ser discutida com esses governantes alguma reciprocidade no sentido de que seja aprovado a reforma da Previdência, que é uma questão que nós entendemos hoje devido à morte para o Brasil. Eu não entendo que seja uma chantagem o governo atuar no sentido de que um aspecto tão importante para o Brasil se torne realidade, que é a modernização da Previdência. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Carlos Marum, com sua estampa de trator, suas óbvias vinculações políticas com o Centrão e sua truculenta atuação na milícia que tentou salvar o mandato de Eduardo Cunha, tornou-se a cara do governo de Michel Temer neste final de 2017. O primeiro grande lance de Marum como ministro da Coordenação Política foi condicionar a liberação de empréstimos da Caixa Econômica Federal para estados à capacidade dos governadores de obter votos a favor da reforma da Previdência no Congresso. Marum chamou o fisiologismo de ação de governo. Muitos se espantaram,
mas o ministro apenas escancarou algo que vem sendo feito de forma velada desde que PT, PMDB e seus satélites se juntaram para saquear o Estado. Virada do avesso, a Caixa Econômica precisa de capitalização e Temer mantém a Casa Bancária Estatal sob o comando do Partido Progressista, estrela do Centrão, campeão no ranking de envolvidos na Lava Jato. Em maio de 2016, quando tomou posse, Michel Temer disse em discurso: "A moral pública será permanentemente buscada no meu governo." Afirmou que a Lava Jato, referência no combate à corrupção, teria proteção contra qualquer tentativa de enfraquecê-la. As palavras do presidente viraram pó ou lama. Nesse ambiente, Marum é o governo sem máscara. Ele representa o cinismo terceirizado. Fica com a má fama, enquanto Temer e os amigos denunciados ficam com o poder. Isso pode dar em desastre, não em reforma da Previdência. Boa noite. E o sol apareceu entre nuvens. A sensação foi de tempo bem abafado, que resultou em chuva aqui na capital paulista. Pois é, Juliana, e ainda pode chover ainda mais agora à noite. Mais informações com Mariana Armentano. O tempo continua instável na maior parte do Brasil, mas o calor é generalizado. A condição que predomina é de sol entre nuvens e chuvas entre a tarde e a noite. Mas nessa faixa entre o leste do Paraná, de São Paulo, do Rio, sul do Espírito Santo e zona da Mata Mineira, as chuvas são esperadas a qualquer momento. E onde o tempo está firme, continua firme amanhã. Olha só como ficam as temperaturas. Em Porto Alegre e em Vitória, dia ensolarado, com máxima na casa dos 33 graus. No Rio, os termômetros ficam entre 21 e 31 graus, com chuvas a qualquer hora. E em Fortaleza, o dia vai ser de muito sol, chuvinha rápida e calor na casa dos 32 graus amanhã. Para São Paulo, o tempo abafado continua provocando chuvas em todas as regiões. Isso ainda por causa do ar quente e úmido que vem lá do norte do Brasil. Para amanhã, em toda a faixa leste paulista, há condições de chuva já pela manhã e pode até haver temporais entre a tarde e a noite, viu? Nas demais áreas, chove só a partir da tarde. Pode fazer até 33 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga. Na cidade de Ribeirão Preto, chega a fazer até 34 e na faixa leste teremos máxima de 30 graus na região de Campinas, de 27 em Santos e de 26 graus em Caraguá. Quem estiver na Grande São Paulo, não esqueça o guarda-chuva em casa não, porque deve chover a qualquer hora do dia. Vamos ver as temperaturas? Amanhã teremos mínimas de 21 e máxima tarde na casa dos 28 graus. Aí na sexta-feira quase nada muda e no sábado o tempo fecha mais e as temperaturas ficam entre 19 e 25 graus aqui na capital. Após a confirmação de 10 macacos mortos por febre amarela em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente disse que, por medida de precaução, vai fechar mais 10 parques municipais na zona sul e oeste da cidade a partir de amanhã e por tempo indeterminado. A ação preventiva tem como foco os distritos de Jardim Ângela, Parelheiros, Marcilac e parte do Capão Redondo. Desde outubro, por causa do risco de propagação da doença, São Paulo já tinha 15 parques fechados, todos na Zona Norte. Agora, com a medida da Secretaria, serão 25 parques com as portas fechadas. A Secretaria afirmou que a vacinação nessas áreas mais vulneráveis será intensificada. Faltam 4 dias para o Ano Novo e o palco aqui, na Avenida Paulista, está sendo montado para a festa do dia 31 de dezembro, que vai receber milhares de pessoas. Jaime e Cira vieram de Fortaleza e vão passar o Réveillon em São Paulo pela primeira vez. Trouxeram na bagagem muita expectativa e estão de olho no que a maior cidade do país pode oferecer. Eu gosto muito de São Paulo. São Paulo é uma cidade múltipla, diversa, tem uma gastronomia excelente, uma atividade cultural muito boa. São turistas como eles que começam a movimentar os hotéis da cidade. A estimativa do setor é de uma ocupação de cerca de 60% para os hotéis que ficam na região da Avenida Paulista, onde ocorre a principal festa. Neste hotel, por exemplo, dá até para ver o palco de pertinho. A gerente explica que os 236 apartamentos devem ser ocupados,
As diárias custam a partir de R$ 249, com direito a café da manhã. O hotel também está oferecendo uma ceia a R$ 190 por pessoa. A expectativa é melhor que o ano passado. Esse ano a gente tem um palco aqui próximo de nós. Quando sair os shows também a ocupação já começou a aumentar, então a gente está muito bem. Começa a chegar no sábado, sexta e sábado. A gente tem muito hóspede da São Silvestre também de 30 para 31 e 31 para 1º é Réveillon. Este ano, o palco está sendo montado em um novo local aqui na Avenida Paulista, entre as ruas Bela Sintra e Radoc Lobo, o que, segundo os organizadores, vai permitir acomodar um número maior de pessoas para acompanhar as apresentações. O show de fogos também está garantido. Criamos uma coisa diferente, a tecnologia evolui, né? Que vai permitir que as pessoas enxerguem, que ficam mais longe, consigam ver. Outro evento que atrai muitos turistas para a cidade nesta época do ano é a tradicional Corrida de São Silvestre. Por onde se anda, dá para ver os atletas animados. Fábio vai participar pela 10ª vez da prova. Nós que treinamos, né? Essa corrida é como se fosse um grande finale, né? Faz parte da motivação para um corredor, né? É a tradicional, né, do ano. É como se você estivesse encerrando o ano para começar outro, né? Nos hostels, a expectativa é para a chegada dos corredores de última hora. Os clientes têm a opção de escolher os quartos compartilhados ou privativos. E os preços variam de R$ 55 a R$ 154 a diária. Passa o Natal, a gente ainda tem essa semana para trabalhar muito forte aqui em relação a São Silvestre, virada do ano aqui na Paulista, estamos bem pertinho, então a gente se prepara nessa última semana para vir com tudo e dar a última respirada para entrar em 2018 bem. Sabir veio do Marrocos, no norte da África. Já gostou muito do Natal no Brasil e agora espera com ansiedade a festa da virada do ano. Aqui, estou sentindo na minha família, porque, por exemplo, eu sou marroquino, outro é venezuelano, tem outro da outro país, então a gente se divide muitas culturas para dar um Réveillon não é igual a que todo mundo está vivendo. Um cobrador de ônibus se inspira no cotidiano dos moradores de Guaianazes, na zona leste de São Paulo, para escrever livros. É antes da primeira viagem do dia que somos recebidos na casa simples em que Anásio Silva mora. O cobrador mostra o livro Cena Urbana que ele acaba de escrever depois de uma recomendação do médico. Tive um pouco de estresse mental e a médica falou: seu Anásio, você quer melhorar? Eu falei: quero. Então faz o seguinte, começa a escrever, a ler bastante, ouvir bastante música, que o senhor vai melhorar. O livro é de poesias e a inspiração, a rua. A rua dorme. Depois de um dia turbulento, ela dorme o sono dos justos. Mas chega de conversa que está na hora do batente. Minutos a pé e chegamos ao ponto inicial do Anásio, da linha 273R10, entre Jardim Robru e metrô Arthur Alvim. Você aqui é casado comigo há 4 anos. Opa, casado? É um modo de falar, né? Quase isso, né? É um modo de falar. Vamos passar tanto tempo junto aqui. Que... Parceria boa aí. É, a parceria e tanto isso aqui. Uma coisa muito curiosa da rotina do Anásio é que, além de ter escrito o livro, ele traz para o ônibus alguns cadernos que ele faz rascunhos de coisas que vão surgindo na cabeça dele. Tem que pôr no papel, senão ele vai embora. Chegamos ao terminal Arthur Alvim, agora é mais ou menos 4 da tarde. Deu mais ou menos 50 minutos de viagem, né? 50 minutos. Te inspirou essa viagem ou não? Inspirou, sim, foi muito inspiradora, viu? Eu espero que eu continue escrevendo. Quem sabe daqui sai alguma coisa dessa nossa conversa. 3 incêndios foram registrados hoje na capital paulista e na Grande São Paulo. O maior deles atingiu um depósito de um supermercado em Osasco. De acordo com os bombeiros, não houve registro de vítimas em nenhum deles.
Em Osasco, o fogo começou no início da tarde de hoje, formando uma grande nuvem de fumaça preta que tomou conta do céu em toda a extensão do estabelecimento, pertencente a um grupo de supermercados. Até o final da tarde, o Corpo de Bombeiros continuou atuando para conter as chamas no local, que fica na Avenida Doutor Alberto Jackson Byington, no Jardim Santa Fé, perto da rodovia Anhanguera. A fumaça pôde ser vista da via e tomou conta das residências próximas. Segundo a corporação, 24 equipes com 72 homens de Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba e da zona sul da capital foram acionadas para apagar o incêndio. As causas do fogo ainda são desconhecidas e estão sendo apuradas. As equipes continuam no local, mas o fogo já está contido. De acordo com a empresa proprietária, o imóvel foi totalmente esvaziado, ninguém ficou ferido. E na capital, um galpão no bairro de Tremembé, na Zona Norte, pegou fogo de madrugada. O outro incêndio foi em um prédio no Grajaú, na Zona Sul da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido e os dois locais estariam fechados. A causa do fogo ainda é desconhecida. No Rio Grande do Norte, o comando da Polícia Militar estabelece o prazo de 5 dias para os batalhões apresentarem os custos e necessidades de carros e equipamentos. O objetivo é organizar as negociações. O governo do estado anunciou que vai dar entrada a um recurso de embargo na declaração do Tribunal de Contas da União para tentar liberar a ajuda financeira do governo federal. Em protesto contra o atraso de salários e a falta de condições de trabalho, Polícia Militar, Polícia Civil e bombeiros fazem greve desde a última terça-feira, dia 19. Na Síria, grupos humanitários iniciaram hoje a retirada de doentes e feridos de um reduto rebelde na capital Damasco. O bairro de Guta Oriental, no subúrbio da capital síria, está cercada pelas tropas do governo desde 2013, o que provocou a falta de alimentos e de atendimento médico para os quase 400 mil moradores da região. A ação de hoje, liderada pela Cruz Vermelha Internacional e a ONU, foi pedida em novembro e pretendia retirar pelo menos 500 pessoas consideradas casos de urgência, mas por conta da demora, muitos deles morreram. A lentidão foi alvo de duras críticas por parte do presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, que chamou o líder sírio Bashar al-Assad de terrorista e negou qualquer possibilidade de paz na região com ele no poder. A guerra na Síria deixou mais de 340 mil mortos e milhões de deslocados e desabrigados desde o início do conflito em 2011. Em entrevista ao príncipe Harry da Inglaterra, o ex-presidente americano Barack Obama criticou o uso irresponsável das redes sociais. Em entrevista veiculada hoje na rádio estatal britânica BBC, Obama afirmou que, quando mal usadas, as redes sociais podem afetar o poder da opinião pública de compreender questões complexas, além de divulgar notícias e fatos falsos. Apesar de não citar nomes durante a conversa com Harry, a fala parece direcionada para seu sucessor Donald Trump, conhecido por ser um feroz e constante utilizador do Twitter, além de colecionar polêmicas sobre suas declarações e discussões nas redes. O ex-jogador de futebol George Weah foi eleito hoje como o novo presidente da Libéria. O Weah, que foi o primeiro africano eleito o melhor jogador do mundo em 1995, já havia sido mais votado no primeiro turno e disputou a segunda etapa com Joseph Boakai, vice-presidente do país nos últimos 12 anos. O Weah será o 25º presidente da história do país e jogou no Milan, Paris Saint-Germain, Manchester City e Chelsea. Ele vai suceder Ellen Johnson Sirleaf, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz e que venceu o ex-jogador em eleição disputada em 2005. O Supremo Tribunal Federal autorizou o Rio Grande do Sul a estender a dívida com a União por mais 20 anos, sem a necessidade de desistir de outras ações. A liminar foi proferida pela ministra Carmen Lúcia em regime de plantão, após pedido da Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul. O governo gaúcho alega que a decisão vai gerar uma economia de 1 bilhão e 600 milhões de reais nos próximos 2 anos. Foram divulgados hoje os dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que mostram uma perda de mais de 12 mil vagas de trabalho só em novembro no país. Foram mais demissões do que contratações no mês passado, que interrompeu uma série de 7 meses de saldo positivo. Os números já incluem as novas formas de contratação estabelecidas na reforma trabalhista, que entrou em vigor no dia 11 de novembro.
O governo avaliou a medida como um instrumento que facilitaria contratações e poderia aumentar as vagas de trabalho no país. E se não bastasse os números ruins da geração de emprego no país, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, do PTB, pediu demissão hoje do cargo. Ele deixa o governo para se candidatar a deputado federal na eleição de 2018 no Maranhão. Para o lugar dele, o governo Michel Temer vai nomear o deputado Pedro Fernandes, do mesmo partido. No início de outubro, o ministro Ronaldo Nogueira se envolveu numa enorme polêmica ao editar uma portaria que estabeleceu novas regras para a caracterização do trabalho análogo à escravidão no país. O texto gerou protestos internacionais contra o governo brasileiro e levou o presidente a retomar as regras anteriores criadas durante o governo Fernando Henrique Cardoso. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O Brasil perdeu empregos com carteira assinada em novembro, vimos. Foi um susto. Foi uma frustração até para quem sabe que a economia melhora na velocidade das lesmas. Mas o resultado ruim de novembro significa que voltamos a andar para trás? Não. Primeiro é preciso explicar que os meses de novembro e ainda mais de dezembro costumam ser os mais fracos, mesmo em anos bons. A indústria, por exemplo, contrata gente extra lá pela metade do ano, para aumentar a produção para a época de festas. No final do ano, demite. A agricultura perde gente nesta época, as escolas também. Segundo, a situação do emprego formal continua despiorando. Na comparação com o ano passado, o número de empregos perdidos tem diminuído. Por exemplo, no auge da crise em maio do ano passado, o emprego diminuía a uma taxa de 4% ao ano. Agora, a diminuição está perto de zero. Ou seja, 2017 deve fechar com quase o mesmo número de empregos formais que 2016. Não é uma melhora, mas enfim, paramos de piorar. Sim, chegamos a um nível bem baixo. Perdemos quase 3 milhões de empregos formais em relação ao máximo que tinha acontecido em 2014. Voltamos ao mesmo nível de 2012. Onde a coisa está pior? Como a gente já contou várias vezes aqui, a situação ainda está muito feia na construção civil. Os outros setores estão perto de entrar no azul, ou já entraram, já têm mais empregos. Outro desastre do emprego é o Rio de Janeiro. Quase todo o país está para entrar no azul. O Rio está longe disso. O Brasil, em um ano, perdeu 170 mil empregos formais. O Rio, 120 mil. Por que a construção vai mal? Porque o governo cortou brutalmente o investimento em obras. Porque o setor imobiliário construiu demais nos anos anteriores e ficou com encalhe. Porque as obras do petróleo foram à breca, etc. O caso do Rio é uma mistura de pragas. O Estado depende muito do petróleo, que perdeu valor. As obras erradas do setor do petróleo no governo Dilma foram paradas. O governo do Estado é uma bagunça criminosa e está muito falido, não paga ninguém. A economia do Estado inteira foi para o vinagre. Boa noite. Para quem está de folga em São Paulo nesta semana pré-Réveillon, uma boa opção cultural é a exposição sobre a carreira do músico Renato Russo, ex-vocalista da banda Legião Urbana. O compositor morreu em outubro de 1996, no Rio de Janeiro, e 21 anos depois da morte dele, uma multidão tem lotado o Museu da Imagem e do Som de São Paulo, interessada em detalhes da carreira do artista. Logo na entrada, as referências na música. Sex Pistols, Ramones, Rolling Stones. A exposição é um passeio pelo universo do artista desde a infância em Brasília. A certidão de batismo, os cadernos da escola, os colegas de classe, a foto ao lado da professora, até os símbolos da carreira consagrada à frente da banda Legião Urbana. Nas paredes, a reprodução de centenas de cartas dos fãs, algumas originais. Entre os manuscritos, os rascunhos das letras das músicas, cadernos de trabalho, diários, os óculos do compositor e o isqueiro dele. Também instrumentos musicais e roupas, entre elas a famosa bata, tão presente nos clipes e nos shows. É uma emoção bem grande você pensar que são as coisas que ele usou, as coisas que fizeram parte da vida dele. Estou muito emocionada, assim, de verdade. Tem me chamado a atenção mais os esboços das letras, né? Que algumas são diferentes, a gente vê como a arte foi evoluindo, muito interessante. O que eu acho mais interessante é a parte que a gente não sabia dele, tipo, as lições de casa, as notas, essas coisas mais pessoais. Isso eu acho que é o mais interessante da exposição.
São mais de 1.000 itens que vieram do apartamento do Renato, no Rio, e que estava intacto desde que ele morreu em 1996. O quarto do artista foi remontado com extrema fidelidade aqui no museu e é exatamente esse. Todos os móveis são originais e os objetos estão na mesma posição em que foram encontrados. Inclusive os livros do armário, dispostos na mesma ordem em que estavam no apartamento do Renato. Fabiana fez parte da equipe do museu que, com a autorização do filho Juliano, garimpou no apartamento relíquias desconhecidas do público e objetos muito particulares, como a coleção de baralhos de tarô. E tem tarôs lindos e é possível identificar o mais usado, porque é o mais gasto, então você percebe a preferência do jogo dele, que era pelos arcanos maiores, né? Porque você percebe que a lateral da carta é mais gasta. A mesma emoção que a gente teve dentro do apartamento, entrando em cada cômodo, que o público também possa ter aqui e sentir o Renato bem presente. Somos tão A exposição sobre Renato Russo no MIS vai até 28 de janeiro. Nesta semana, devido aos feriados de fim de ano, a entrada é gratuita. E o horário de funcionamento é de terça a sábado, das 10 às 21 horas e domingos, das 9 às 19 horas. Em janeiro, os ingressos voltam ao custo de R$ 30. O ex-governador do Amazonas, José Melo, do PROS, deixou hoje o presídio em Manaus. A Justiça Federal do Amazonas converteu a prisão temporária do ex-governador em domiciliar. Ele deve usar tornozeleira eletrônica. José Melo foi preso na semana passada durante a Operação Maus Caminhos, que apura desvios de verba e fraudes na saúde do Amazonas. O objetivo da ação era investigar crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de capitais e de organização criminosa. O esquema ilegal teria movimentado 250 milhões de reais. Ontem, a prisão do político havia sido prorrogada por mais 5 dias. No entanto, horas depois, em uma nova decisão da Justiça, a determinação foi anulada. As perspectivas políticas eleitorais para 2018 na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Entrevisto o sociólogo Brasílio Salum Júnior, professor titular de Sociologia da USP. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Obrigado pelo convite. 2018, ano eleitoral e entendido por muita gente como um ano de grandes incertezas. E é claro, quando nós falamos em incerteza, vem aí um outro sentimento, que são os temores. Né? Incerteza gera uma insegurança. Na política nós temos indicadores que, de fato, temos razões para temer 2018? Eu acho que... Eu não creio que haja razões para temer. Eu acho que, claro, que há muita incerteza. Eu acho que janeiro e fevereiro vão ser 2 meses muito importantes do ponto de vista de redução de incerteza. Primeiro porque em janeiro vai haver o julgamento do ex-presidente Lula. E isso vai definir de forma muito marcante o processo eleitoral. Eventualmente, se ele for condenado em segunda instância, de forma nítida, por exemplo, então as chances dele ser candidato vão ser muito pequenas, e aí provavelmente o PT e as esquerdas em geral vão tentar gerar um novo candidato. Mas claro que a gente não vai resolver isso imediatamente, mesmo que o Lula seja condenado, porque vai haver muita disputa jurídica no meio de tudo isso. Então eu tenho a impressão que só em setembro do ano que vem, de fato, a gente vai ter uma resposta definitiva com a decisão do Superior Tribunal Eleitoral, que vai decidir se o ex-presidente pode ou não pode ser candidato. Porque ele pode entrar com recurso e essa coisa tem toda a chance de se arrastar demais. Né? E eu acho que outro elemento importante para o processo vai ocorrer em fevereiro, quando se votar a reforma da Previdência.
porque dependendo do resultado desta votação, a capacidade do centro político, vamos dizer assim, e especialmente da coalizão governista, né, de propor alternativas vai aumentar. Então, aliás, eles já estão empinando, né? O nariz, já estão com exigências, tanto que houve o adiamento. Exatamente. Houve a pressão e houve o adiamento da votação. Então, essa decisão acho que vai ser meio crucial, porque caso o governo não consiga aprovar a reforma da Previdência, ele vai entrar politicamente muito enfraquecido no processo, né? Então essas duas decisões assim vão marcar bastante, eu acho, o ano que vem. Mas eu tenho a impressão que de qualquer maneira nós vamos decidir, né, em outubro. Bom, temos tempo, vamos dizer. Algum tempo nós temos. Mas agora é interessante, a Operação Lava Jato, ela identificou e exibiu muitos políticos eleitos, parlamentares no Congresso Nacional, envolvidos em denúncias de corrupção muito sérias. Nós podemos acreditar que tanto Câmara como Senado passarão por uma renovação? Olha, Maria Lídia, eu acho que a renovação vai ser menor do que se poderia imaginar. Por quê? Mesmo com essa... Quando a coisa ficou tão explícita como ficou, as pessoas tendo aparecido mesmo, tanto com denúncias tão graves. Claro que alguns das pessoas envolvidas, obviamente, não terão muita chance, mas acontece que, em primeiro lugar, se a gente seguir digamos, o dito lá do Marcelo Odebrecht, todos os políticos usavam um caixa 2, né? Então, que, aliás, o lance a doação de empresa era legal. Exatamente. Então, caixa 2 é que são elas. A caixa 2 simplesmente, enfim, não se declarava, mas se usava, né? Mas era doação de empresa. Então, o que ocorre, obviamente, é que uma parte dessas doações não serviram a fins eleitorais, mas serviram ao enriquecimento pessoal de vários dos políticos envolvidos, né? Que eles também exibiam. Mas, enfim, eu não sei se isso estará claro até outubro, a ponto de inviabilizar tantas reeleições, né? Eu suspeito que a gente vai ter mais reeleições do que esperado, eu acho. Eu acho que é difícil, inclusive, porque você tem um problema de financiamento de campanha. Os grandes partidos conseguiram concentrar os recursos, né, de campanha, vão eles mesmos distribuir esses recursos pelos candidatos, então vão ser privilegiados aqueles que já têm cargo. Então, eu suspeito que não teremos tanta renovação. Agora, mas tem uma coisa interessante acontecendo, né? Houve o surgimento de muitos grupos que criaram movimentos que promovem debates, discussão, interlocução permanente nas redes sociais. Isso, nós podemos acreditar que possa haver alguma virada política no sentido de que valores e compromissos com a sociedade sejam cobrados e por isso mesmo novas pessoas possam surgir e conseguir se eleger? Olha, eu espero que esses movimentos todos tenham alguma eficácia, né? A gente não sabe exatamente em que isso vai resultar, mas eu espero que tenha bons frutos, toda essa movimentação, porque são vários grupos, né, que se articulam para, inclusive colocando novos candidatos, etc. Mas, vamos dizer assim, as regras eleitorais, elas não facilitam coisas como, por exemplo, o que ocorreu na França. Que você tem um candidato novo, Macron, que não só venceu, como ele conseguiu fazer maioria no parlamento. Isso aqui no Brasil não pode acontecer por causa das regras existentes. Então, nós não, vamos dizer, temos essa chance de acontecer. Mas alguma renovação certamente vai haver
E eu tenho a impressão também, tem outro elemento importante. Eu acho que a gente está passando por um processo que necessariamente vai produzir alterações nas formas de fazer política, né? Veja, já o fato de não haver financiamento empresarial de campanha, isso já produz uma mudança enorme no processo, porque elimina um dos eixos, na verdade, do sistema de corrupção que existiu. Claro que não elimina, mas... A cultura não elimina, né? Não. A cultura da corrupção, não. Não, mas eu acho que ela se torna mais difícil de se viabilizar. Certo. Entende? Agora eu tenho a impressão que a gente, digamos, resta agora fazer algumas mudanças agora no próprio sistema eleitoral para que essa mudança se complete. E eu espero que isso ocorra. E consolide, né? Exatamente. Muito obrigada, professor, por suas considerações. Uma boa noite. Muito obrigado, Maria Lídia. Gabriel. E a seguir, o Tribunal de Justiça dos Estados Unidos dá novas sentenças no escândalo de corrupção da FIFA. O ex-presidente da Federação Peruana de Futebol foi absolvido. E a corrida de São Silvestre está chegando. Começou hoje a retirada dos kits dos atletas que vão disputar a edição de número 93 da prova. Até já. O que marcou, o que chocou, o que emocionou. 2017. Que ano foi esse? Confira na Retrospectiva 2017. No Brasil, as denúncias e delações que abalaram o país. A condenação do ex-presidente. O prende e solta da Lava Jato. A explosão da violência. No mundo, as polêmicas de Trump, os protestos na Venezuela, os ataques terroristas nos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio e os desastres provocados pela natureza. Retrospectiva 2017, nesta quinta, 10h30 da noite. Acho que eu esqueci meu rímel. Relaxa, peraí que eu te empresto o meu. Aí eu que esqueci de pagar essa conta que vence hoje. Ih, vai ter multa, hein? Ai, moço, toca pra um banco mais próximo. Ih, tá se complicando, jovem? Faz no app. Ah, o app. No app Bradesco você paga suas contas sem gastar seu 3G. Pronto, paguei. Agora é hashtag partiu migas. Hashtag. Pra quem nem usava o app do banco, ficou moderna rápido, hein? E aí? Bradesco, pra frente. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Pautec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. E agora as notícias do esporte com Juliana Verbonen e Celso Cardoso. Está finalmente chegando a hora da largada para a corrida de rua mais tradicional do país, a São Silvestre, que chega neste ano à edição de número 93, com cerca de 30 mil participantes, né, Celso? Boa noite. Pois é, Juliana, boa noite. A largada é no dia 31 de dezembro, último dia do ano, como sempre acontece todos os anos. E a entrega dos kits começou hoje, lá no Centro Esportivo do Ibirapuera, e teve cada figura por lá. Confira na reportagem. Foi dada a largada, não para São Silvestre, que é só no dia 31 de dezembro, mas para a retirada dos kits. Os participantes inscritos já podem vir aqui para o ginásio Mauro Pinheiro, Rua Abílio Soares, 1300, para garantir o kit da prova de rua mais tradicional do atletismo brasileiro.
A retirada dos kits pode ser efetuada até o próximo sábado, dia 30. Nos dias 27, 28 e 29, os kits estarão disponíveis das 9 horas da manhã até as 7 da noite. E no dia 30, véspera da prova, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Lembrando que a organização pede para quem for aqui da capital já retirar o kit até o dia 29, para deixar o dia 30 mais tranquilo para os corredores que vêm de fora da Grande São Paulo. Da Argentina para São Silvestre, temos um hermano aqui? Temos. Cheguei para aqui para fazer minha segunda São Silvestre. Para mim é a mais importante de Sudamérica. Tudo pronto para São Silvestre? Tudo pronto. Agora é só correr. Agora é descansar e domingão encarar os 15 quilômetros, né? Com certeza, terceiro ano já. Todo ano eu corro de fantasia diferente. Esse ano achei essa fantasia interessante. Acho que vai dar o que falar, então estamos aí, né? Vai sair galopando ali, né? Vai sair galopando ali e vamos que vai ser da hora, vai ser sucesso. Quantas medalhas de São Silvestre você tem aí na mão? 16, essa vai ser a 17ª. Graças a Deus, com muita saúde e amor. Kit retirado, agora é só correr, né? Só correr e ir pra galera e comemorar. Estarmos próximos ali aos quenianos, né? Tirando uma ondazinha amanhã, dia 31. Vai pegar os caras ali na prova? Dá pra chegar, não? Não, eu não sei se eles vão conseguir me acompanhar. Vim com essa disposição, né? Queniano, se prepare que vem um sergipano arretado aqui. É reta final e domingo tem mais uma São Silvestre na tela da Gazeta. Que delícia, esses aí já estão garantidos. Não, e são essas figuras, são marca registrada na corrida, né? Tem os atletas de elite, aqueles que brigam realmente pelo topo do pódio, mas a imensa maioria luta para melhorar o seu tempo e fazer farra no último dia do ano. Com certeza. Né? E é bom deixar claro também que no dia da prova não tem como retirar kit nenhum. É chegar e correr. É isso aí. E apesar do recesso judiciário aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a Justiça continua trabalhando a todo vapor e julgou mais um réu do chamado caso FIFA em Nova York. Ah, se aqui fosse assim também, né? O Tribunal de Justiça americano segue dando as sentenças aos envolvidos no escândalo da FIFA, deflagrado em maio de 2015 e que atingiu diversos dirigentes do mundo da bola, entre eles o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, que foi condenado por 6 crimes. Porém, no julgamento de hoje, o ex-presidente da Federação Peruana de Futebol, Manuel Burga, foi inocentado no caso e absolvido pelo júri popular do Brooklyn. O ex-presidente da Federação Peruana de Futebol, Manuel Burga, foi inocentado nesta terça-feira pelo Tribunal de Nova York. Burga era acusado de conspiração para extorquir, ou, em outras palavras, fazer parte de uma organização criminosa. Segundo o júri, ele teria aceitado mais de 4 milhões de dólares em subornos, porém nunca recebeu a propina por estar sendo acusado de lavagem de dinheiro no Peru. As acusações faziam parte do escândalo FIFA Gate, o mesmo que no final da última semana culminou com a prisão do ex-presidente da CBF, José Maria Marim, e de Juan Ángel Naput, ex-mandatário da Conmebol. Das mais de 40 personalidades e entidades ligadas ao futebol envolvidas no caso, Burga é o primeiro a ser inocentado. Em entrevista na saída do julgamento, ele afirmou que mantém a consciência tranquila, gostaria de descansar e depois retomar a carreira como advogado. Por hoje é só, Juliana. Obrigada, Celso. Até amanhã. Gabriel? Explosão em supermercado em São Petersburgo, na Rússia, deixa pelo menos 10 feridos. De acordo com o Comitê de Investigação russo, a explosão foi provocada por um dispositivo artesanal. Segundo a mídia do país, a bomba caseira foi escondida no vestiário do supermercado, onde os funcionários deixam seus pertences. Segundo a polícia, as circunstâncias do incidente estão sendo apuradas. E uma última notícia, o ex-tesoureiro, o ex-funcionário do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, deve ser solto nesta quinta-feira. O ministro do Supremo, Barroso, concedeu a liberdade dele no último dia 19, mas ele deve ser posto em liberdade amanhã. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Nós te esperamos. A gente volta às 10 horas. Até lá. Os fatos que marcaram o ano no Brasil e no mundo você confere na Retrospectiva 2017, nesta quinta, 10h30 da noite.